Baixada hoje tem uma galera assim, Tem uma galera muito boa, né? Assim, surgindo. Thiago Testa também. Thiago Testa, outro que nós no entrevistamos também. De Quintal, e é parceiro amigo do Vitor Souza. Tem uma galera ali, o Vini Santa Fé mesmo, Santa né? Fé, Que é de lá e está se despontando. E tem além dessas grandezas de cantores, né? E compositores e tal, tem uma galera, músico também, assim, todas as bandas, Sim. assim, se você pegar Diogo Nogueira e todos os grandes Tem alguém de artistas, Caxias. vai ter alguém de São João, vai ter alguém de Caxias. Alô, Baixada! Nova Iguaçu, a Baixada sempre teve essa hegemonia, né? Uhum. A Baixada sempre foi conhecida como um lugar de grandes batuqueiros. Sim. Desde os primórdios das escolas de samba, né? Eu me lembro de infância, época de desfile, né, do carnaval, na rua que a gente morava, nas ruas laterais onde a gente morava, saíam dezenas de chefes de família, né, de pais, que iam desfilar em Mangueira, com roupas, bala de bateria, de Mangueira, do Salgueiro, da Portela, do Pérez Serrano. Enfim, sempre teve essa galera que sempre ocupou esse espaço, né, do samba. O senhor falou de infância, vamos também voltar um pouquinho no tempo, né, para saber como é que o senhor foi inserido no mundo da música. Meu pai era partideiro e era ritmista do Cartolinho de Caxias, né? Uma das escolas que extinta, infelizmente, hoje, mas uma dessas escolas que acaba gerando a Grande Rio. Houve várias fusões e tal, até chegar a Grande Rio hoje. E o meu pai foi nascido e criado dentro do Cartolinha de Caxias. A gente, assim, teve o samba dentro de casa, né? Na minha casa, o Garrincha frequentava. É lá, mesmo? Assim, né? Caramba! Meu pai era goleiro, né? Dos Estados Unidos. Meu avô morava em Santa Lúcia e o Garrincha morava em Pau Grande, que era um bairro do lado ali. Então, eles foram meio criados juntos ali. Então, a nossa casa sempre foi muito festeira, né? Meu pai, aquela coisa fechada, Naquela época era tudo reunido, né? Exatamente. Reunia as famílias em casa. E aí, no final, tudo virava samba, né? Era um pandeiro, era um partido alto, era aquela brincadeira ainda do samba duro. Não é ruim não, né? Planta aí, o cara falou, aí tu ficava com medo do cara dar uma pernada, o outro cair de cabeça. Eles tinham uma técnica lá que abriu uma perna e ninguém caía, né, mano? Era um negócio meio louco. Então a gente tinha isso. E o meu pai talvez tenha sido a minha grande inspiração com relação ao samba. Minha mãe também, porque eles ouviam muito samba lá, né? Eu me lembro de criança, as donas de casa encantadas com o samba do Martim, felicidade, passei no vestibular. Existia muita questão do rádio também, ser inserido, né? Por causa do rádio, essas músicas, elas entravam dentro das nossas casas, né? Eu sou capaz de te dizer que é o seguinte, quando uma música entra na minha vida, além do meu pai, eu sou capaz de dizer que eu devia ter mais ou menos 12 anos, foi quando o nosso samba lançou um disco produzido pelo Adelson Alves. E aí, nessa apresentação desse disco, né, de madrugada, eu me lembro que eu acordei, não sei porquê, né, e despertei e fiquei prestando atenção no programa que meu pai estava ouvindo. E era o lançamento do disco do nosso samba, em 1975. E o Adelson apresenta o primeiro samba que o Luiz Carlos da Vila gravou, que era o Graça do Mundo. Né? Eu não desejo para mim toda a graça do mundo. Minha primeira lição foi saber dividir com. E era uma canção tão linda. Sim. E uma mensagem tão singela, assim, primorosa, vamos dizer, que eu me apaixonei pela música, assim, naquele instante. E aí o Adelson, para terminar, ainda diz, olha, guarde esse nome. Luiz Carlos da Vila, nasce no Rio de Janeiro, mais um grande poeta do samba. Eu falei para ele, eu falei isso para ele, para o Adelson, deve ter uns 8 meses atrás que a gente esteve na casa dele, e ele começou a ter muito emotivo, ele falou, você se lembra disso? Eu falei, lembro disso, e lembro de quando você recebeu o Patativa do Assaré no seu programa, que parou os caminhões todinho em frente e eu com essa idade aí. Então talvez a música nasça aí, porque o Luiz Carlos da Vila, ele passou a ser a maior referência da minha vida, não só musical, mas como humana, viu? Assim, porque a minha mãe, quando eu conheci o Luiz Carlos pessoalmente, foi 2 semanas depois da morte da minha mãe, o falecimento da minha mãe,
E aí foi uma empatia, né? Uma coisa meio que eu chamo de espiritual, porque a partir dali a minha mãe era a maior referência que eu tinha, assim, cúmplice. Uhum. E o Luiz Carlos assume esse posto, sabe? Não só de cuidar de mim, tipo, Pira, eu vou, isso aqui você Te dá os caminhos, faz. né? Os trajetos, vá por aqui. Então talvez a música tenha. E assim, era uma coisa que eu acho que quando eu brinco que era espiritual, porque eu não sei, aquela coisa colou em mim, a obra do Luiz Carlos a partir dali, e eu comecei a definir a música do Luiz Carlos pelo conjunto da poesia, sabe? O Luiz Carlos tinha algumas coisas que ele chamava atenção, que era própria dele, que eu também. Aí depois eu fui entender depois eu fui entender até numa entrevista do Arlindo Cruz, o Arlindo fala das hipérboles, né? Que ele usava, dos contrários, das coisas, que ele sempre brincava com isso. E aí talvez foi um pouco disso aí que foi me tomando poeticamente.